Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Saudades, né? O fim de semana eu não venho, mas eu fico assim esperando chegar logo segunda para estar aqui juntinho com vocês, ainda por gravação, mas logo assim que ficar liberado a função de live, aí eu vou marcando aí algumas lives para fazer, né? Que aí a gente pode interagir. Hoje é dia de falar de Salmos, nós já estamos no Salmo 11, olha como que tá indo rápido, né? Quando pensar que não, a gente vai estar terminando aí o livro de Salmos. E hoje nós vamos falar de Salmo 11, é um salmo pequenininho, também é um salmo davídico, né? Foi Davi que escreveu esse salmo. Mas antes, vamos aí entregar o nosso dia, nossa semana nas mãos de Deus e pedir para que Ele venha falar conosco através desse salmo? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou por mais um dia, por mais uma semana começando. Te agradeço, Senhor, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, venha falar conosco através desse Salmo 11, para que a gente possa ficar com o coração ainda mais cheio de fé, de esperança, sabendo que temos um Deus que luta por nós. É o que eu te peço, Senhor, por cada vida aqui presente, assistindo esse vídeo, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém, amém. Bom, vamos ler. Diz assim: no Senhor me refugio. Davi já começa com a declaração aqui de que ele busca refúgio no Senhor. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para dar sombras às atingires os retos de coração, ou seja, armadilhas, né? Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Uma pergunta. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofres incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão sua face. Mais uma vez aqui Davi clamando, o Davi que era perseguido, né? Ele está aqui mais uma vez clamando a Deus, buscando refúgio em Deus. E aqui, né, falando contra os ímpios, aqueles que, né, procuram cometer injustiça, aqueles que armam ciladas, né, contra os retos de coração. E aí, um ponto importante que a gente deve prestar atenção é que logo no início aqui, ele fala, no Senhor me refugio, ele já faz uma afirmação. Depois, ele vem falando que ele ouve vozes, né, assim, ó, fuja como um pássaro para os montes, né, alguém começa a falar ali, ó, fuja como um pássaro para os montes. Aí, ele vem falando, ó, aliás, aqui dá a entender que vozes falam com ele, e essas vozes podem ser pessoas mesmo, né? Ao lado dele, vendo ele ali aflito, vendo ele correndo perigo, e aí começa a falar assim, você devia fugir, porque se você ficar aqui você vai morrer. E aí falando, né? Olha os ímpios, eles preparam seus arcos e colocam as flechas contra as cordas para dar sombras atirarem nos retos de coração. Aqui a gente vê claramente que é uma cilada, que é algo, é um ataque desmedido, onde o reto ali de coração vai ser atingido sem nem menos esperar, né? Só que aí ele vem falando assim depois, ó, quando os fundamentos estão sendo destruídos, ou seja, quando chegar o vendaval na nossa vida, quando os problemas chegarem, quando a perseguição chegar, o que nós podemos fazer? É uma pergunta, o que pode fazer do justo? Aí depois ele vem falando, ó, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens.
Ou seja, aqui ele está falando sobre a soberania de Deus. Que Deus está lá de cima observando. Se você é uma pessoa que procura fazer o que é certo, que estão sendo injusto com você, não se preocupe. Aquele que tudo pode, o soberano, está do seu trono olhando, esperando o momento certo de agir. Porque Deus é longânimo. E outra, que com as situações difíceis que muitas vezes a gente passa, a gente sempre aprende. Me veio aqui uma lembrança de quando a gente é bebezinho que a gente começa a engatinhar. A gente começa a engatinhar, depois a gente começa a dar os primeiros passos. E quantas vezes a gente não cai? Muitas vezes a gente cai, levanta e apoia, levanta, ou se tiver alguém por perto para ajudar, ajuda a levantar. E aí de novo, até as perninhas firmar. Mas se na hora que cair, ou então se o pai ou a mãe ficar o tempo todo protegendo para não cair, vai aprender a andar com segurança? Se o pai e a mãe ficar do lado inteiro, socorrendo, toda hora que for cair, apoia aqui, apoia ali para não deixar cair. Essa criança depois vai crescer, vai saber andar sozinha, ou ela vai ficar, andar, ela vai. Porque é a ordem natural das coisas, as pernas vão endurecer, o corpinho vai firmar, vai andar. Mas essa criança vai ter confiança de andar sem medo? Ou ela vai ficar insegura, sempre precisando do pai e a mãe ali por perto? Deus muitas vezes não nos socorre de imediato porque Ele quer que a gente seja fortalecido. Ele quer que, mediante as situações difíceis, a gente não venha esmorecer com facilidade. Se Ele vier toda vez que vem uma situação difícil, Ele correr para nos ajudar, correr para nos livrar daquilo, como que a gente vai ficar? E aqui é claro que depender de Deus, a gente deve depender de Deus, né? Mas essa dependência é daquilo que a gente não pode fazer sozinho. Muita coisa, a gente está aqui nesse mundo, muita coisa a gente pode fazer sozinho. A gente já está abençoado por Ele para fazer. Ele nos abençoou, Ele nos deu o governo da terra. Então, muitas coisas nós mesmos podemos fazer. Agora, situações difíceis, onde precisa de milagre, onde precisa de uma intervenção divina, aí é com Ele. Ainda assim, Ele espera o momento certo, porque Ele veio o fim antes do começo. Ele precisa nos fortalecer para que a gente suporte as batalhas dessa vida, não é mesmo? E aí, quando Ele fala aqui, quando os fundamentos estão sendo destruídos, ou seja, quando eu já fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, quando eu já fiz tudo aquilo que me cabia fazer, e aí os fundamentos estão sendo destruídos, ou seja, eu não tenho mais, eu já lutei, já fiz tudo o que eu podia, e agora eu já não dou mais conta. O que pode fazer o justo? Ele pode recorrer àquele que tudo pode, aquele que é soberano, que está do céu, olhando e observando os filhos dos homens. E aí, depois ele me fala que o Senhor prova o justo, que é o que eu falei, que é justamente Ele nos deixar ser fortalecido diante das situações difíceis. E aí depois ele vem falando que o ímpio, né, que Deus odeia, né, a impiedade, a injustiça, e que aí no final vem falando o que os ímpios, né, sobre os ímpios irá chover brasas ardentes, enxofres. Isso aqui, gente, é que nem quando veio o dilúvio que destruiu toda a terra, só ficou Noé e a família. Deus, como eu já falei, Ele odeia o pecado, Ele não suporta o espírito do mal. Deus ama o pecador. Enquanto tem uma faísca de esperança de que aquela pessoa possa ser resgatada, Deus é longânimo. Quando vem uma destruição é porque já está tudo entregue ao espírito do mal. E aquilo ali não tem mais jeito. Só nesse caso, porque enquanto houver ainda uma faísquinha, há esperança. E Deus quer salvar a todos. Mas Ele respeita as nossas decisões, aquilo que a gente escolhe. Então, depois vem falando, o Senhor é justo e ama as justiças. Os retos verão sua face. Esse verão sua face é dizendo que no momento certo Ele entra em ação para nos socorrer.
Ele mostra que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós o amamos, nós agimos com justiça. E aí ele vem e se mostra para nós, se revela a nós. Que maravilhoso, né? É um salmo pequeno, mas tem tanto aprendizado, né, aqui. O que poderá, né, fazer o justo quando os fundamentos estão sendo abalados? Eu até escrevi aqui, ó, confiar e esperar em Deus. E assim nós devemos fazer, porque muitas vezes a gente pode estar ouvindo vozes, aqui igual aqui no começo, que ele fala que havia vozes falando, fuja como um pássaro para os montes. E não é assim que acontece muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis, às vezes a gente escuta vozes nos querendo fazer desistir, nos querendo fazer tomar outra direção, e aí vem as ofertas do inimigo, vários tipos de fugas, né? Muitas vezes as pessoas diante de problemas, elas têm tanta coisa que a chamam como fuga. Muitas vezes tem pessoas que se afundam em bebidas, em cigarro, em sexo, em gastar, fazer dívida, não é mesmo? Em compulsão alimentar. São tantas fugas que as pessoas arrumam. Às vezes tem gente que entra em vícios de coisas que só estarão distraindo elas de buscar o verdadeiro refúgio que trará para ela uma direção, uma solução para os problemas, não é mesmo? Eu até coloquei aqui, ó, o que nós devemos, né, aprender? Primeiro, que a gente deve buscar sempre refúgio em Deus, embora haja muitas vozes nos falando, nos tentando tirar do foco, a gente deve buscar refúgio em Deus e não dar atenção para essas vozes que tentam nos desestabilizar, tentam nos levar para um caminho contrário. E aí a gente vai perceber que somente Deus, que é a fonte da vida, pode nos trazer alívio para todos esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, não é mesmo? E aí como que a gente vai alcançar de Deus? Através das orações, através da leitura da palavra, através de ouvir alguém falando da palavra de Deus, não é mesmo? Então, se hoje você estiver passando por qualquer vendaval, não dê ouvido às vozes que têm falado na sua mente, ou até mesmo pessoas que não tem jeito, que não há solução, que você tem que aceitar essa situação. Não. Busque em Deus refúgio. Busque em Deus a solução, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que faz com que tudo coopere para o nosso bem, mas para isso a gente tem que amá-lo, em verdade, né? A gente tem que amá-lo de todo o coração, porque a promessa é, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não são para todos, somente para aqueles que amam a Deus. Então, se você tem buscado ter um relacionamento com Deus, se você tem procurado amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, pode descansar, porque a promessa de Deus te alcança. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Certamente essa situação que veio não irá te destruir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra curtinha, mas que falou muito ao meu coração. Esse versículo que eu citei aqui, eu tenho citado ele quase todos os dias, porque eu entendo que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é mesmo? Porque às vezes somos muito esquecidos. Esquecemos do quanto Deus já nos abençoou, de quantos livramentos Ele já nos deu, e a gente se desespera diante das situações da vida, né? Então, é bom a gente sempre estar falando daquilo que nos traz esperança. Existem vários versículos chaves na Bíblia que é bom a gente ter em mente para citar. Nesses momentos que vozes querem nos desestabilizar. Muitas vezes vozes no nosso próprio cérebro, a nossa razão querendo falar mais alto, querendo dizer que não tem jeito, porque muitas vezes, dependendo da situação, a gente olha e racionalmente a gente deduz que aquilo não tem solução, que aquilo não tem jeito. Mas aí é a hora que
Deus começa a agir quando não tem mais jeito para nós. E Deus gosta de nos surpreender, não é mesmo? Então, nem sempre essas vozes vão ser realmente pessoas ali nos falando. Às vezes vão ser nossos próprios pensamentos, a nossa própria consciência ali, o espírito lutando contra a carne. E às vezes também setas malignas, né? O espírito do mal lançando na nossa mente para tentar nos desesperar, nos desestabilizar e nos fazer perder a esperança. Por isso que a gente deve sempre ter aqueles versículos chaves para a gente citar nesses momentos, né? Quando vê que a coisa tá mesmo daquele jeito, que a gente está ficando angustiado, começa a recitar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí lembra daquele outro versículo assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, eu te esforço, tem mais uma palavrinha no meio que eu não estou lembrando, eu te esforço, eu te fortaleço, te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça, e por aí vai. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará, o Senhor meu pastor e nada me faltará, e por aí vai. Vai recitando os versículos que te trazem à memória a esperança, a certeza de que Deus está assim no trono dele, mas os olhos dele estão a observar a cada um, a observar nossos corações, a observar em quem nós temos buscado refúgio, se a gente tem se entregado às fugas imediatas, para só nos enganar, para só mascarar tudo aquilo que a gente está sentindo. Ele está observando. Por isso, no dia de hoje, eu te convido a se refugiar nos braços do Pai, a procurar o abrigo no lugar certo. Não se entregue às vozes que têm falado na sua mente, nos seus ouvidos. Não se entregue a fugas baratas, imediatas, que irão só mesmo ali tapear seu coração, mas se entrega nas mãos daquele que é o único que pode trazer alívio para sua alma, tá bom? Eu desejo que você tenha uma ótima semana e que Deus possa estar trazendo, né, no seu coração, através do Espírito Santo, esse desejo de estar cada dia mais pertinho dele, de ouvir mais e mais da palavra dele, de buscar ter tempo de qualidade com ele, porque só entendendo esse amor tão grande que Deus tem por nós, que a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para nossas vidas, tá bom? Um grande beijo, espero você aqui amanhã. Continue aí deixando o seu like, porque às vezes você está aqui assistindo, mas esquece de ir lá colocar o joinha, e esse joinha é tão importante porque é através dele que o YouTube entende que o conteúdo é bom e começa a mostrar para mais gente. Então não esqueça de deixar o joinha, se quiser deixar um comentário também, vou ficar muito feliz, que isso também ajuda. Mas se você não gosta de ficar escrevendo, comentando, tudo bem, mas o joinha, deixa lá. Compartilha também com mais gente, para que mais pessoas possam ouvir dessa palavra, possam ser tocadas e cada vez mais a gente ir aumentando essa corrente do bem, levando a palavra de Deus, tá certo? Então um grande beijo, vejo você amanhã. Até lá!